Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, durante toda a liturgia do culto, o Senhor já se faz presente, pois tudo que foi toado como os frutos dos nossos lábios foi para Ti, Senhor. E agora, meu Pai, chegou a hora da exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza com sabedoria para ministrar a glória, louvor e santidade do Seu santo nome. Amém? O livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, louvado seja Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitar a temática desse dia, nessa tarde, quase noite de Natal, para falar dos remidos de Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Diz assim a palavra de Deus, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, e versículo 4 a seguir. Louvado seja Deus. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Diga assim comigo mais uma vez, só o final desse versículo: Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai é dizer papai, ou dizer assim: Deus, eu pertenço ao Senhor, louvado seja Deus. Eu pertenço ao Pai, louvado seja Deus. Amados, como eu falei que ia aproveitar a temática desse dia maravilhoso, a qual a humanidade, quase todo mundo se comemora hoje o nascimento de Jesus. Ninguém comemora o aniversário de alguém que está morto. Nós comemoramos o aniversário de Jesus porque Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, louvado seja Deus. E hoje estamos comemorando para a glória e louvor do Seu santo nome, louvado seja Deus. Quando nós lemos a Sagrada Escritura de Gênesis, nós entendemos o plano de Deus para com a humanidade, louvado seja Deus. Quando Adão e Eva caíram, pelo pecado original, que muitos acreditam e se faz pergunta que Deus, será que Deus falhou ao criar a humanidade? Mas na verdade, irmão, estava tudo traçado por Deus, louvado seja Deus. Deus, Ele não erra, louvado seja Deus. Então estava tudo planejado. Você vê quando Deus cria o homem, quando você lê Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que fala que gosta assim, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, louvado seja Deus. Então ali já estava a Trindade Santa, trabalhando desde o início do universo, louvado seja Deus. Então,
os planos de Deus, irmão, eles são perfeitos, louvado seja Deus. Não há sombra de dúvida que tudo que Deus fez é pleno, louvado seja Deus. E com essa plenitude, quando chega a totalidade de ser enviado, Deus ser enviado, se fazendo homem, nascido de uma mulher, como o versículo 4 a seguir diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, louvado seja Deus. Ou seja, Deus se fez carne, louvado seja Deus, e se materializou no ventre da Virgem Maria e consumou na cruz do Calvário a minha e a sua salvação, louvado seja Deus. E nessa noite nós estamos como lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Deus nos faz lembrar que nós somos remidos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós deparamos com a Sagrada Escritura, um texto maravilhoso como esse, eu estava meditando em Mateus, capítulo 1, onde tem um anúncio do anjo falando com José, para que ele não rejeite a gravidez da sua suposta esposa, que ainda não era casada ainda, né? De repente Maria aparece grávida, José se espantou. Como qualquer um de nós, seres humanos também, eu acredito que nós agimos como José agiu, na naturalidade humana. Mas quando o anjo falou com ele, ele acatou a voz de Deus, louvado seja Deus, e cumpriu-se neles o maior amor de Deus, louvado seja Deus, foi criar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na plenitude. A plenitude foi no tempo certo de Deus. A plenitude foi a vida de Cristo. Então se passaram mais de 2000 anos, né? De Adão até Cristo. E todas as gerações pecaram, erraram. Mas Deus, ele se fez homem para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei, estava aprisionado para ser liberto por Cristo, louvado seja Deus. E assim fomos nós. Também, um dia, nós éramos escravos das coisas do mundo, louvado seja Deus. Esse dia eu estava comentando com a minha esposa. A empresa que eu estou trabalhando, ela nos presenteou um presente simples, uma simples lembrança, um panetone e uma garrafa de vinho. Eu peguei o panetone e o vinho e passei para uma colega que pediu. E eu estava comentando com a minha esposa como Deus é maravilhoso, como Ele nos transforma, louvado seja Deus. Porque se fosse na época que eu não estava na igreja, na fé, ali já era o início de uma bebedeira, louvado seja Deus. Mas Deus é tremendo. Ele nos libertou, Ele nos remiu, nos tirou das garras, das coisas que outrora parecia boa para nós, mas era na verdade uma cadeia, mas era preso às coisas do mundo. Mas Jesus em Cristo, Deus em Cristo, Ele veio para nos remir. E esse texto ele trata disso. Como hoje é noite tarde, quase noite de Natal, Deus me propôs no meu coração esse texto, para dizer para o seu coração e para o meu, que nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos, irmão, como nós somos em Cristo, nós fomos enxertados em Deus, né, por Cristo, pois
O texto aqui fala que nós recebemos a adoção de filho, louvado seja Deus. Mas era só apenas uma criação. E se tornamos, quando nós dissemos sim a Jesus, se tornamos com a adoção a Deus, por Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Só Deus, a sua imensa e divina, poderosa obra, pode fazer isso por cada um daqueles que um dia, assim como nós, já dissemos sim para Deus e não para o mundo. Louvado seja Deus. Por isso que nós estamos aqui, irmão, nessa tarde, adorando e exaltando o nome do Senhor. Que nem eu falei, Deus ele nos liberta da escravidão do mundo. E algumas pessoas têm dificuldade a se desprender de algumas coisas. Alguns se desprendem mais fácil e alguns se desprendem com mais facilidade. Isso é normal. Mas nenhum de nós deixamos de ser filho de Deus por nós não se libertar de algo que nos prende. Porque Cristo já consumou isso na cruz do Calvário. Quando ele disse naquele madeiro se fez maldito e disse assim: Pai, está consumado, louvado seja Deus. Ele estava dizendo: está pago a dívida de todos aqueles que professaram o nome aí na terra, louvado seja Deus. Essas palavras que Jesus falou, irmão, como ele falou: Pai, estás consumado, louvado seja Deus. Maravilhoso. Então, Paulo escrevendo aqui aos Gálatas, ele nos traz a lembrança nessa noite que nós somos remidos e herdeiros de Deus. Nós se fizemos filhos por Cristo, pois nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvado seja Deus. E nessa tarde não poderíamos trazer à memória a coisa mais gratificante do que essa, em saber que Deus se fez homem, passou por todas as paixões aqui da terra, mas a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele em nenhum momento ele falhou, pois ele estava na terra, era do céu e é do céu, mas ele se fez homem para sentir o mesmo desejo que eu e que você sente, louvado seja Deus. Ele se fez homem para passar por tudo que nós passamos, para dizer, mas poder dizer essa palavra que Paulo desfecha, esse versículo 6, faz esse desfecho maravilhoso, dizendo: Papai, louvado seja Deus. Para nós dizer essa noite: Papai, eu pertenço a Ti, louvado seja Deus. Em meio a tanta dificuldade como nós vivemos durante esse ano, durante esses 3 anos, que eu acredito que foram os 3 anos mais complexos, mais difíceis da humanidade, ter enfrentado essas pandemias, momento de crise do país. Nós temos vivido um dia difícil, mas o que nos dá fortaleza para nos prosseguir e não ter confusão, ter esperança em nossa mente, é saber que nós somos herdeiros, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmão, que a esperança não faz confusão. Abre em Romanos capítulo 5, versículo 5. Vai ler. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 4: e a paciência, a experiência,
E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, louvado seja Deus. Então, a nossa esperança não está aqui nesse plano terreno. Nossa esperança está nos planos celestiais, louvado seja Deus. Então, quem tem esperança, irmão, não traz em mente confusão, não tem dúvida, louvado seja Deus. Passa por um momento difícil, passa, porque Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, ele disse que as coisas sucedem de igual modo a todos. Agora, quando eu ia sair de casa, pneu furado, tive que trocar. Então, as coisas elas sucedem com todas as pessoas. Nós não podemos murmurar, reclamar, porque o pneu que furou no meu carro, furou de algumas pessoas durante o dia. Então, nós não temos que privilegiar. As coisas elas sucedem de igual modo a toda pessoa. Então, Deus ele nos faz lembrar nessa noite essa maravilhosa obra, pois dele que o pecado se imputou no homem, pelo Adão, pelo seu pecado. Pecado é quando nós fazemos algo que está desagradando a Deus, está desconforme com o que Deus está falando. Deus falou para Adão e Eva: coma de todo esse fruto, mas da árvore do conhecimento não coma. E eles desobedeceram e comeram. Então aí imputou o pecado na raça humana, o pecado original de Adão. Mas Cristo, ele nos rende. Quando ele consumou a obra na cruz do Calvário, ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, porque todo aquele que confessar o seu nome e crer que ele existe, será salvo. E não há sombra de dúvida no meu coração, e eu creio que dos amados, Deus nos faz lembrar nessa noite. Independente do que nós estamos passando, se lembre, traga à memória apenas aquilo que nos traz esperança, louvado seja Deus. Coisas boas, coisas que nos edificam. Esqueça aquilo que porventura possa vir tirar a tua paz, a tua tranquilidade, porque você está sob a mão do Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E uma das coisas, irmão, que nós como cristãos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós temos que aprender a falar a palavra correta, louvado seja Deus, no momento certo, porque pelas nossas palavras, às vezes, gera dúvida em nossos corações. Que nós possamos ter a palavra certa no momento certo, como lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, nós em Cristo nos tornamos para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a doação de filho, louvado seja Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Quando nós entendemos esse texto que Paulo está explicando, que nós outrora, como eu já expliquei, nós dizia que tínhamos Deus, mas na verdade nós estávamos na contramão do correto, louvado seja Deus. Ninguém que está fazendo o que não é para ser feito, que Deus não criou ninguém para fazer coisa errada, ela vai fazer achando que está errado, e sim que está certo. Cada um de nós vai passando por esse processo. Por isso, quando nós vamos aconselhar alguém ou evangelizar, muitas das vezes as pessoas apontam o seu passado. Mas você que fez isso, justamente, porque eu já fiz, eu tenho experiência suficiente para dizer que não deu certo, louvado seja Deus. Então,
Nós temos que ter argumento para conversar com as pessoas no momento certo, para demonstrar a nossa afiliação por atuação por Cristo, louvado seja Deus. Pois Ele já fez na cruz do Calvário para comigo e com você, nós hoje poder estar aqui dizendo, diga assim, Abba, Pai, eu pertenço a Ti, louvado seja Deus. Maravilhoso. Pertencer a Deus, ter como herança a vida eterna, louvado seja Deus. Somente Cristo pode nos dar esse privilégio de poder dizer que nós somos herdeiros de Deus por a doação de Cristo e co-herdeiro de Cristo, pois o herdeiro original é Ele, mas nós somos co-herdeiros porque Ele pagou por nós o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Paulo escrevendo Romanos capítulo 6, ele disse que todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus, mas Cristo pagou o preço. Mas na verdade ele diz que o salário do pecado é a morte, mas a salvação é o dom gratuito de Deus por Cristo Jesus, louvado seja Deus. Então, pelo lado há somente abismo e pelo outro apenas bênção. Há obstáculo, mas há algo determinado por Deus. Aos que vencer, eu darei a coroa da vida, louvado seja Deus. Nós temos que vencer todos os dias as batalhas da vida. Em nenhum momento Jesus falou que a vida seria fácil. Quando ele fala, lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava declarando que os dias iam vir coisas para nós estar firme na fé, para sustentar as batalhas da vida, louvado seja Deus. Pois há momentos que nós temos que se apegar 24 horas com Deus, pois tem momentos que pesa o fardo, que nós temos que estar enraizados na rocha verdadeira, para que nós não tombe, louvado seja Deus. Esse é o segredo, irmão, de muitos se desviarem, né, da fé, pois não entende a sua vocação, louvado seja Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos herdeiros de Cristo, por Cristo, louvado seja Deus. E co-herdeiro. Hoje nós podemos dizer, Abba, ou seja, papai, eu pertenço ao Senhor, louvado seja Deus. Estou alegre por Deus trazer à minha memória esses versículos nessa noite, pois, como todas as noites são especiais, mas hoje, na cultura brasileira, nós comemoramos o aniversário de Cristo. E nós só podemos comemorar esse aniversário de Deus, de Jesus, Cristo Jesus, né? Porque um dia Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Ele está à destra, ou seja, está à direita de Deus Pai, intercedendo por a minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, louvado seja Deus. Esse papel de mediador, irmão, é muito maravilhoso. Jesus, ele está à destra do Pai, contemplando tudo aquilo que nós estamos fazendo durante o dia, no trabalho, na faculdade,
em casa, ele está contemplando. Em algum momento que nós falhamos, ele chega para o pai: Pai, perdoa esses pequeninos, pois eles não estão entendendo o que eles eram para fazer, estão fazendo errado porque não estão entendendo. Isso é o que Jesus faz por nós, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo, porque não há outro intercessor para a humanidade a não ser Jesus, louvado seja Deus. Por isso que nós somos considerados cristãos, que nós cremos plenamente na obra de Cristo, na cruz do Calvário, e pela sua intercessão por nós, louvado seja Deus, como mediador, como os remidos que nós somos. As obras do remido é essa: crer no Filho de Deus, que Ele está contemplando tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós possamos a cada dia fazer o nosso melhor para agradar o nosso Pai. É maravilhoso quando nós fazemos algo para agradar. Quem é pai sabe, né? Os filhos que são obedientes, é maravilhoso de se tratar. Alguns filhos que são mais desobedientes não deixam de ser filhos, mas se torna mais difícil de ter um comando, né? Por a sua desobediência. E assim foi Adão e Eva, lá no princípio da humanidade, né? Eles pecaram, ou seja, eles afligiram a lei que Deus tinha determinado para eles. Deus falou: não coma desse fruto do conhecimento. Mas eles falharam. E o que eu acho mais interessante daquele texto, que Adão fala com Deus: Senhor, a mulher que o Senhor me deste me fez pecar. Eu acho interessante aquele texto, porque desde do princípio a humanidade culpa os outros, louvado seja Deus. Ninguém, quando erra, ele fala: eu errei, Senhor, me perdoe. Sempre alguém está procurando pretexto para tirar sua culpa e colocar em alguém. Assim fez Adão. Adão falou: Senhor, a mulher que o Senhor me deste me fez pecar. Olha, não assumiu a responsabilidade. Ele era para ter dito: Senhor, me perdoe porque eu pequei contra a tua palavra, a sua direção. Mas não, desde o princípio da humanidade, Adão já culpou o próximo, louvado seja Deus. E até hoje a humanidade está desse jeito. Quando alguém fala em algo, ele não se corrige pela sua falha, sim culpa alguém. Sempre culpa alguém. Culpa a escola, culpa o prefeito, o presidente, culpa seja quem for. Mas eles nunca se culpam, nunca fazem uma autoavaliação como remido de Deus, lavado, transformado, para dizer: realmente aqui eu estou falhando, mas eu vou me corrigir, porque Cristo já pagou por mim, então eu posso estar falhando uma coisa que é eu que tenho que me corrigir, louvado seja Deus. Então, essa noite que nós já adentramos, Deus nos faz lembrar desse texto como filho, feito filho de Deus com a doação de Cristo, remido pelo sangue de Jesus, louvado seja Deus. Então, nessa noite que nós brasileiros comemoramos a noite de Natal, a Bíblia não há, na cronologia bíblica, porque a Bíblia ela trata de cronologia, não é de calendário, é cronológico. Em nenhum momento das Escrituras fala que Jesus nasceu dia 25 de dezembro.
Mas alguém determinou essa data como a data do aniversário de Jesus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 1, que nós devemos respeitar as autoridades, pois nenhuma autoridade se constitui só, sim, por Deus. Vou ler esse texto aqui, irmão, eu estou lembrado bem com você. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma, ou seja, todo ser humano, todo ser vivo, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, louvado seja Deus. Então toda autoridade na terra é instituída por Deus. Então alguém criou essa data, não está na Bíblia, mas alguém criou essa data e nós, como lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós acreditamos e professamos essa data como o aniversário de Jesus, louvado seja Deus. E ninguém comemora, como eu já falei, é aniversário de ninguém que já morreu, mas comemora porque ele morreu na cruz do Calvário por mim, por a sua vida, e ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por sua vida. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é por esse motivo que Deus nos fez lembrar nessa noite, nessa tarde que já é noite, sobre esse texto da remissão da humanidade. Todos éramos escravos, mas Deus nos remiu, nos tirou da escravatura de Satanás e colocou no seu reino para reinar com Cristo, louvado seja Deus. E até que Ele venha, nós estamos aqui, firmes, na esperança que um dia nós encontraremos na eternidade, louvado seja Deus. Essa é a esperança dos remidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, abençoando a sua família, e que nada, que nenhuma ferramenta forjada possa prevalecer em nosso meio. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.